Opa! Oi, Cris, a paz. Tudo bem? Kleber, Deli, Vartão. Ô, Deli, ó, eu vou tomar um café aí na sua casa, hein? Eu e o Zé Luiz, a gente vai dar um pulo aí, qualquer hora, hein? Eu levo o pão, tá bom? Faz o café aí que eu levo o pão. Paz, Kleber. Val, a paz do Senhor. Quem mais aí? Eli, Deus abençoe você, Eli. Você vai sair dessa aí logo, logo, viu, Eli? Em nome de Jesus. Irmã Conceição, Aldenir, vamos chegando aí. Cadê o rostinho aí do pessoal que tá aí, ó? Tem uns 20 aí, mas só tem uns 5. Oi, Sam, paz. Wellington Ribeiro, já vi esse nome aí, hein? Não me é estranho. Wellington Ribeiro. Quem será esse camarada aí, hein? Tudo bem, Wellington? A paz. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Vai, igreja. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Alguém quer pedir um aí? Um corinho? Pode pedir aí, se eu souber. A Pazide, Eliana, Tereza Bandeira, a paz do Senhor. Cida Sabino, irmã Cida, a paz do Senhor. Salu, a paz para todos aí. Quem mais chegou aqui? Thalita, esposa do Marcelo. Serginho, meu querido Serginho, tudo bem? Su, recebi um elogio já, Su? Estou muito bem aqui. Poxa, tô mesmo, né? Eu tô aqui, ó, em casa, tô no meu cantinho, né? Que bom. Deus abençoe vocês, viu? Deixa eu ver quem mais está aqui.
Eliana Caetano. Ide. Ah, quem? Su, você pensou que o tema era cadeira vazia? Ué, quem sabe? O Zé também pensou, Zé? Não foi com essa intenção, não. Mas podemos fazer, né? Tá bom, vamos lá, Sam. O Senhor sempre está bem perto dos que o temem e nunca deixará de estar. O Senhor sempre está bem perto dos que o temem e nunca deixará de estar. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa bandeira, Jeová Nissi. Bandeira, 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 bandeira. É isso aí. Legal. Kátia Paz, Kátia, tudo bem? Cida Salu, Rosibim, a paz do Senhor. Ô Flor, vem cá um pouquinho. Vem aqui aparecer porque mandaram a paz pra você aqui, ó. Vem cá, mostra o seu rosto. Faz tempo. Tô pedindo pra Cris vir e ela tá aqui, ó, insistindo. Ah, não sei o que lá, tal. Vem aqui. Oi, Miki, a paz do Senhor. Olha aí, ó. A paz, irmãos. Tudo bem? Saudade, viu? Olha aí. Muita saudade de vocês. A Cida Sabino parece que pediu um corinho para você. Ah, é? Deixa eu ver aqui. Aquele corinho. Quero que valorize. Só que eu não vou cantar, tá, irmãos? Eu já paguei muito mico cantando junto com esse daqui. Cada um no seu quadrado, né? Ai, ai. Beijo. Tá bom, ó. Deixa eu só falar os nomes aqui. Eu vou cantar, viu, irmã Cida? Aí todos cantam comigo. Ó, os 30 cantam comigo aqui, tá bom? André está com a gente, a Dai, Paula Cardoso, que legal. Vamos lá. Murilo, tá assistindo, Mu? Legal. Ide. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui. Deli. Obrigado. Os teus olhos que são bons, viu, Deli? Se eu esquecer, me ajuda aí, hein, Cris? Ó. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada
Para de ficar sofrendo angústia e dor, esse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele, por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Vai, mulheres! Você tem. Vai, Eli! Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Nós temos valor. Nós temos valor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, pensando na letra dessa canção, eu gosto de pensar nas letras, não é? Se o Espírito Santo olha pra gente e vê valor, é porque tem algo de Deus já em nós. Porque, né, Deus agregou valor em nós, né? Eu sempre digo assim, nós éramos um Zé Ninguém, e por causa de Jesus nos tornamos um Zé Alguém. Né, irmão? José Machado, Zé Machado aí, Zé Luiz, quem mais aí? Zé Marques. Nos tornamos um Zé Alguém. Éramos um zero à esquerda e por causa de Cristo, não é? Agora nós somos um zero à direita. Isso significa que Deus acrescentou valor à nossa vida. Quero orar com vocês. Senhor, te agradecemos por esses momentos em que podemos lembrar das verdades da Tua palavra, contidas nessas pequenas canções. Te adoramos, ó Deus, te exaltamos, erguemos o Teu nome bem alto, Senhor querido, e declaramos que só o Senhor é Deus. Não há um outro parecido, não há outro igual, não há acima, não há abaixo. Todos os deuses são falsos. Só o Senhor é Deus verdadeiro. Pai querido, é em nome de Jesus que nós damos início a esta live, Senhor, e pedimos a Tua bênção, a Tua direção para tudo que for falado aqui. Nada venha denegrir, Senhor, o Teu maravilhoso nome, nada venha denegrir, Senhor, a Tua palavra, nada venha manchar o Evangelho, Senhor. Pelo contrário, tudo o que for dito aqui possa contribuir para a glória do Senhor. Nós queremos glorificar o Teu nome, Senhor. Peço a Tua bênção para os meus irmãos, aqueles que estão nos assistindo, Senhor. Cada lar seja visitado por Tua preciosa e bendita presença. Os que estão de perto
e os que estão de longe sejam agraciados por esta live com a tua bênção. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, deixa eu ver se... Acho que não chegou mais ninguém aqui. Ricardo Miranda. Ricardo Miranda. Quem é o Ricardo Miranda, hein? Não estou me lembrando desse nome, hein? Me desculpe, mas seja bem-vinda. Bem-vindo aqui. Marlene Assunção. Deus abençoe você também, Marlene. Sim, Zé Luiz, esqueci do meu pai, né? Zé Romano. É isso aí. Marinha tá aí. Que legal. Su e os demais. Será que eu... Marcelo Rodrigo de Souza. Marcelão, tudo bem? Andréia Medeiros, já falei. E assim a gente vai dando continuidade aqui. Miki, Deus abençoe. Ju, a paz do Senhor. Que legal. Meus irmãos, hoje, assim, fiquei com vontade de falar um pouquinho sobre o perigo do relativismo, falando sobre fé, falando sobre as coisas de Deus, falando sobre a palavra de Deus, o perigo do relativismo. Tite, Russão, a paz do Senhor. O relativismo. Quando falamos em relativismo, é bem interessante, né? Talvez os mais velhos, aqueles que não tiveram a oportunidade de estudar um pouquinho mais, talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade de entender sobre o que é relativismo e o que é absolutismo, não é? Aí eu vou tentar, assim, na minha limitação, explicar um pouquinho, porque eu quero entrar num assunto bem interessante aqui e quero colocar Jesus nessa conversa, não é? Quero colocar Jesus nessa conversa aqui. O relativismo, para quem ainda assim, ainda não tem um esclarecimento, o relativismo é uma doutrina, eu diria assim, uma doutrina filosófica, não é? Segundo a qual não existe verdade absoluta. Olha só. Então, na opinião dos relativistas, aqueles que defendem o relativismo, não existe uma verdade única, uma verdade absoluta, não é? Uma verdade que é verdade absoluta para mim pode não ser para o outro, não é? É daí que a gente começa a entender o que é relativismo. Por exemplo, você já ouviu uma frase assim, isso é na tua opinião, na minha opinião não é assim. Uma outra frase, pode ser verdade para você, mas não é verdade para mim. Aquelas expressões, né? Você entendeu assim, eu entendo de outro jeito a respeito daquele fato, daquele assunto, não é? Essa é a sua opinião, não é a minha, não é? Talvez seja para você, para mim não é, não é? Então, o relativismo ele questiona as verdades assim universais, né, que a gente conhece. O relativismo ele só não consegue, é claro, porque aí seria uma incoerência, não é? Por exemplo, quando nós olhamos para uma árvore e a gente vê aquelas folhas da árvore, nós dizemos assim, aquela árvore ela tem folhas verdes,
Isso, na maioria absoluta das opiniões nossas, aquilo é verde. Verde é verde. Branco é branco. Não é? Então, o relativismo não consegue ultrapassar essas verdades absolutas. Né? Por exemplo, eu estou usando óculos. Então, quem me enxerga não pode dizer, não, ele está usando óculos na opinião dele. Na minha opinião, ele não está usando óculos. Né? Então, mas o relativismo, ele procura tornar, não é, o conhecimento de cada um muito subjetivo. Ou seja, para um determinado assunto, uma determinada colocação dentro de um assunto, aquilo é muito subjetivo, né? É muito pessoal. E às vezes é verdade. A gente olha para um quadro, né? Um quadro de Monet, por exemplo, muitos vão achar aquilo lindo, maravilhoso, custa milhões. Né? Outros vão olhar para aquilo e vão dizer assim, nossa, que coisa feia, mal pintada. Quem olha, né, um quadro de Dalí, por exemplo, de Picasso, né, vê aquelas figuras e vão achar aquilo muito ridículo. Outros, porém, veem beleza naquilo. Então, realmente, dependendo do assunto, aquilo é muito particular, não é? A beleza está nos olhos de quem vê e a feiura também está nos olhos de quem vê. Então é relativo. Vai depender muito do meu conhecimento, do meu olhar, das minhas impressões, né? E isso tem a ver, às vezes, com o grau de conhecimento que eu tenho, a minha experiência, a minha cultura. Haroldo Ferreira. Ô Haroldinho, graça e paz, Haroldo, você tá bem? Que legal, que surpresa boa. Legal, olha aí, ó. Cial, Nice, a paz para vocês também. Marilene, a paz. Aparecida Morim de Melo, Fabrício, a paz, Fabrício, Deus abençoe. Que legal, sejam bem-vindos aí, viu? Não é? Então, questões éticas, morais, não é? Elas são às vezes consideradas relativas porque depende muito. Por exemplo, eu vou dar um pequeno exemplo aqui que eu acho que eu já contei há algum tempo atrás. No campo da ética, por exemplo, né? Vou contar uma situação. Por exemplo, houve um assalto numa determinada loja e a polícia foi chamada e houve tiroteio para lá e para cá. Dois baleados, né? Dois baleados. Um policial e um ladrão. Os dois foram levados para o hospital. E diante do diretor de hospital lá, o chefe da junta médica, os dois foram levados. O policial tinha um ferimento mais leve e o ladrão um ferimento mais grave. Então, na sua opinião, quem você atenderia primeiro? Essa é a questão. Não é? Então, o médico responsável teve que tomar uma decisão. Né? Então, essa decisão ela está no campo, vamos dizer assim, da ética e também da moral, vamos colocar assim. Não é? Eu não sei, alguém quer colocar uma resposta aí? Quem que você atenderia primeiro? O ladrão, que acho que matou alguém lá na loja, ou o policial que estava ali trabalhando para defender o cidadão de bem? Quem você... E só tinha uma vaga, para piorar a questão, só tinha uma vaga ali, não é?
para atender. Você quer dar a sua opinião? Coloque aí. Você tem 30 segundos para colocar a sua opinião. Abraço, Haroldo. A ID colocaria o ladrão para operar. Tá certo? Alguém colocaria aí o policial? A Conceição, quem está mais grave? Olha aí. A Anice está dizendo, né? Pela ética. Eu não entendi aqui o que você colocou, hein? O mais grave, a Deli coloca, o mais grave não importa quem seja, Marlene também, o médico com sua ética profissional na gravidade, né? O ladrão, tá? Aquele que está em situação mais grave. Tá todo mundo treinado aí, né? Pessoal ético. Muito bem. Então, há quem discorde disso, né? Há quem discorde disso e coloque, não aqui, nessa pequena enquete, mas tem gente que vai preferir colocar o policial, porque o policial estava trabalhando, o policial é quem merece ser atendido, não é? Então, nisso, entendi agora, é o que está mais grave, né? Tá certo? Fabrício mais grave. Tá certo, o ladrão entra e o policial espera. Tá certo. Eu só quis explicar um pouquinho, irmãos, é que dependendo da cabeça, da experiência, da consciência, do grau de conhecimento do médico, não é? E dependendo do grau de responsabilidade, realmente ele vai colocar o mais grave, não é? Deixa eu ver aqui. Adilson Malta, ou Maita. Mas iniciei minha vida em Cristo com vocês. Hoje sou levita do Senhor e agradeço a Deus por ter conhecido esse ministério. Adilson. Adilson, me perdoe, não dá para abrir sua imagem aqui, mas não me lembro, mas você é bem-vindo, viu? A Thalita colocaria o policial, Thalita? Ah, agora eu fiquei curioso. Por que, Thalita? Olha aí, ó, o Russão já coloca, e se fosse um parente, né? Se o policial fosse parente do médico? E se o ladrão fosse o ladrão que entrou na sua casa, hein? E fez um rapa lá? Né? Então vai depender muito da situação, da questão emocional, experiências anteriores, né? Então esse é o relativismo. Mas o assunto que eu quero colocar aqui principal é o perigo do relativismo nas questões de fé. E eu tenho 3 textos, assim, na sequência, para mostrar para vocês, que vão esclarecer, espero, né? Essa questão, o perigo. E o relativismo, ele não é uma coisa atual, não. Ele é uma coisa antiga. Talvez quando Pilatos tenha perguntado para Jesus o que é a verdade, não é? Talvez ele quisesse saber qual é o ponto de vista de Jesus a respeito da verdade, não é? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus também disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade Jesus estava falando? O que é a verdade? Não é? E o que é a mentira? E o que é meia mentira e meia verdade? Não é? Hoje, irmãos, nesse tempo em que estamos vivendo, é muito comum a gente praticar o relativismo. É uma coisa muito sutil, mas
nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa vida ela é regida muitas vezes pelo relativismo e não pelo absolutismo, não é? Mas nas questões de fé, eu quero chamar a atenção de todos, porque nós não podemos vacilar, ou como o profeta, o líder do povo na época, né, disse: até quando vocês cochearão entre um lado e o outro lado? Vocês precisam tomar uma decisão. Né? Se não me falha a memória, foi Josué quem disse isso. Vocês vejam aí a quem vocês querem servir. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, para Josué, isso era uma questão absoluta. Não tinha essa questão de, vamos estudar, né? Em parte vamos servir ao Senhor e em parte nós vamos também ter algumas experiências com outros deuses, com outras crenças, com outros costumes e etc e tal. Eu espero que vocês estejam entendendo a minha introdução, não é? Então, qual é o problema, às vezes, do absolutismo cego? Ou seja, não, aquilo para mim é toda a verdade. Eu preciso tomar muito cuidado com isso, porque nem tudo que parece ser verdade é. Então, há um perigo do absolutismo cego. Há também o perigo do relativismo cego, né? Porque nem tudo é relativo. Nem tudo é relativo. Existem coisas, principalmente verdades que nós aprendemos na palavra de Deus, que elas são absolutas, não é? Então, vamos lá, vamos aos textos. Se você tiver interesse em abrir a sua Bíblia, eu quero convidá-lo para abrir em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 13. Mateus 7, 13. Aqui eu entendo, irmãos, que são textos que vão nos ensinar um pouco sobre isso, não é? Tomar muito cuidado, porque às vezes nós não aceitamos uma fé inteira e achamos que estamos guardados e, na verdade, não estamos. Então, o primeiro texto aqui, aliás, são 3 textos que Jesus vai falar de 2 coisas. Cada texto ele vai falar de 2 coisas. O primeiro é esse aqui. Entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida e vida eterna é estreita, e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Eu quero ler numa versão um pouco mais tradicional também. Vou ler de novo. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Não é? Jesus está falando aqui de coisas muito importantes. Jesus ele vai falar sobre 2 estilos de caminhada. Não é? Jesus está abordando aqui a sua plateia, trazendo 2 comparações.
Ele está dizendo que o caminho que conduz à vida, ele é estreito. Não só o caminho, a porta de entrada também é uma porta estreita. Então, irmãos, nunca a porta estreita vai dar para o caminho largo. É sempre assim. Porta estreita, qual é a proposta? Caminho estreito. Porta larga nunca vai dar em caminho estreito, é sempre caminho largo. Ou seja, ninguém entra para a vida pela porta larga. E ninguém chegará, não é, a vida entrando pela porta larga. Não tem como, não é? Então é sempre assim, caminho estreito conduz, ou porta estreita conduz ao caminho estreito. E porta larga conduz a caminho largo. E Jesus diz que tanto a porta como o caminho estreito levam à vida, e a porta larga e caminho largo levam à perdição, não é? E a destruição é ampla no caminho largo. O que me chama a atenção nesse texto aqui, irmãos, é que nós não vemos nos ensinamentos de Jesus o relativismo. Neste ensinamento aqui, nessas duas comparações, Jesus está afirmando assim, concluindo, né? É a minha dedução, a minha conclusão. Ou, olha só, ou estamos no caminho estreito, ou estamos fora do caminho. Porque o que Jesus está colocando aqui, não existe uma terceira opção. Não existe entre o caminho estreito e o caminho largo um elevado, não é? Um elevado onde a gente pode andar e assim, andar com as duas pernas, uma perna no caminho estreito e outra no caminho largo. Não há chance para o relativismo aqui, não é? A ideia aqui ou nós entramos pela porta estreita, ou nós estamos fora. Eu entendo essa porta larga e o caminho largo como eu diria assim, um radicalismo de Jesus. Ou nós entramos ou estamos fora. Não tem uma terceira porta e não tem relativismo aqui. Tipo assim, não, Jesus, você está falando isso, mas isso é relativo, o caminho estreito é relativo. Não tem nada a ver. Irmãos, Jesus está sendo radical aqui, não é? Ou nós estamos no caminho da vida, ou estamos fora do caminho da vida, que é o caminho da perdição, é o caminho da morte. Não é? Então, no ensino de Jesus aqui, não há espaço para o relativismo. Né? Não tem como. Aliás, isso chamava muito a atenção dos ouvintes, não é? Que prestavam atenção nos ensinamentos de Jesus aqui. Não há meio termo. Não há muro entre os dois caminhos. Jesus, ele era severo no seu ensino, muito pontual, não é? E eu diria assim, nessa questão de fé, de vida eterna, irmãos, a gente tem que radicalizar. Não dá para ter vida morna. Aliás, Jesus pediu para João escrever lá, né, a uma das igrejas, não tem essa questão da mornidão. Ou a gente é frio ou a gente é quente. Entendendo-se que quente, não é estar fazendo a vontade do Senhor. Ou a gente é quente ou a gente é frio. Morno não dá. Então não tem essa possibilidade do relativismo. O segundo texto está na sequência. Jesus ele vai falar sobre isso, né?
Nesse primeiro ensino, Jesus ensina, irmãos, que nós temos de ter um estilo de vida só. Um estilo. Um estilo. Não dá para caminhar com ele tendo dois estilos de vida. Não dá. Tá certo? Então, nós temos que aprender que nas questões de fé, nós temos que ser radicais. Seguir o ensino de Jesus. Na sequência, Jesus vai falar sobre outras duas coisas. Olha só. Tomem cuidado com falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Lógico que não. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. E quero ler aqui na versão mais tradicional. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, Jesus aqui está falando sobre a árvore boa e a árvore ruim, não é? Eu entendo, irmãos, que assim, o resumo, não é? Falando de pessoas, Jesus está falando de pessoas aqui, não é? Gente que se veste com uma capa de santidade, gente que se arma com palavras bonitas, com boas intenções, que tem um aspecto de boa gente, mas no fundo não é. Jesus está falando aqui, irmãos, eu acredito, sobre a natureza. A natureza. Não é? O que nós aprendemos aqui é que as pessoas, elas podem até disfarçar por algum tempo e mostrarem ser pessoas boas, pessoas que contribuem, pessoas que sobem no púlpito e falam até uma porção de verdades, tal. Mas Jesus está chamando aqui atenção para o caráter. Jesus está dando um conselho: vocês tomem cuidado, muita cautela, muita prudência, né? Muito cuidado com essas pessoas que se dizem ser, né? Que dizem ser alguma coisa e na verdade não são. Então Jesus está apontando aqui para o caráter. Mas eu quero, irmãos, trazer para a gente aqui também, não é? Essa questão não é só para a gente se acautelar com relação aos outros. Eu acredito que Jesus está aqui também ensinando que nós temos que tomar muito cuidado com o nosso eu, o caráter, não é? E aqui, resumidamente, eu diria o seguinte: ou nós produzimos bons frutos, ou ainda nós não fomos transformados.
Na agricultura, né, nas plantações, nas culturas, né, de frutas, tal, a gente sabe, irmãos, que existem técnicas muito interessantes. O enxerto, por exemplo, ou enxertia, é uma técnica muito interessante, né? Você pega, por exemplo, mesmo no pé de uva, se você quer, por exemplo, fazer com que uma uva ela produza mais, seja mais doce, seja mais frutífera, né, mais viçosa, tem um corte que se faz, não é? Eu sei que vocês sabem, mas eu fiquei com vontade de desenhar. Eu vou desenhar aqui. Você pega a planta que está aqui, não é? Aqui, ó, se dá para ver aqui, é o caule, né? É um caule e você faz um corte aqui assim, ó. Aí você pega uma outra muda, né? Uma mudinha que está aqui, e você faz também um corte nela em diagonal, né? Você pega essa haste aqui, esse pedacinho, faz um corte aqui, e aqui você encaixa, né? Eu tô fazendo, parece que eu tô falando com crianças, né? Mas é isso aí, ó. Aí o que acontece? Você introduz aqui o novo ramo, né? Você introduz isso aqui, ó, aqui, e depois você veda direitinho aqui, ó. Passa aqui um protetor, uma fita, e não deixa entrar água, não deixa entrar poeira, nada. Veda bem isso aqui. O que acontece é que esse ramo que talvez não produzia muito, ele vai pegar toda a seiva, toda a vida desse ramão aqui, ó. Ó. Então, a vida desse tronco aqui, desse caule, vai passar para isso aqui, ó. Não é verdade? Aí, é isso que o apóstolo Paulo falou aos romanos, que nós, os gentios, nós éramos como que um ramo de zambujeiro, e nós fomos enxertados, né, na oliveira, ou na videira verdadeira. Então, qual é a ideia, irmãos? É que aquilo que não produzia, a partir de agora, esse enxerto, né, vai fazer com que a natureza do caule ele penetre nesse ramo, e esse ramo aqui, é isso que Jesus ensinou lá no João 15. Não é? Se alguém, vocês têm que estar em mim e eu em vocês. É esse mistério maravilhoso da graça, né, da vida, que acontece quando estamos enxertados, estamos em Cristo Jesus, bem ligados, né? Se estivermos em Jesus e Jesus estiver em nós, nós daremos muito fruto. Então a nossa natureza ela pode ser transformada. O que Jesus está ensinando aqui sobre a árvore e os frutos, os dois tipos de árvores, é isso. A árvore má, ela não vai produzir bons frutos. É impossível, irmãos. Eu entendo assim, num português mais claro, é que muitos, por alguma razão, acham que estão ligados a Cristo, mas na verdade não estão. Talvez estejam encostados, talvez admirem, talvez gostem, mas não estão verdadeiramente enxertados, né? E talvez
essa cobertura aqui, essa fita que eu disse para envolver o novo ramo, talvez não tenha sido passada, alguma coisa aconteceu, porque o que Jesus está ensinando aqui é uma questão de natureza. A nossa natureza só pode ser mudada se nós estivermos ou formos enxertados em Cristo Jesus. A partir daí a gente pode produzir bons frutos. Espero que vocês estejam... Isso mesmo, Nice. O enxertado tem uma qualidade melhor. A Deli está dizendo, não foi bem vedado. É isso aí, porque se a pessoa realmente estiver em Jesus e Jesus estiver nela, não tem erro, não tem como dar errado. Essa pessoa, ela produz bons frutos. Então Jesus está ensinando sobre caráter. Sobre isso, irmãos, ou nós produzimos bons frutos como boas árvores, ou ainda continuamos sendo árvores más e não produzimos bons frutos. Não houve transformação, não houve novo nascimento. A gente vê tanto isso, né, irmãos? Gente que começa, é até batizado, diz que, eu creio, eu aceito Jesus, tal. E aí a gente descobre que nenhuma coisa nem outra, né? Nem ele aceitou Jesus e acho que nem Jesus aceitou ele também. Não é? Eu fico mais com a aceitação de Jesus por nós, né? Mas olha aí, ó, Salomé está com a gente aqui. Salomé, que legal, Deus abençoe você. A Cláudia também tá. A Cláudia, eita. Desde sempre, né, Cláudia? Graças a Deus estamos firmes aqui em Cristo Jesus, né? É muito bom saber que os nossos irmãos estão caminhando na fé aí. Um abração, Cláudia e Salomé. Irmãos, e a última coisa que eu gostaria de deixar com vocês está na sequência. Jesus vai falar sobre outras duas coisas importantes. Eu quero pular para o versículo 24. Que Jesus ele vai falar sobre dois tipos de alicerces. Quem ouve as minhas palavras, estou aqui em Mateus 7, 24. Quem ouve as minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações, e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não o pratica é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. E vou ler aqui também. Olha só, os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui, irmãos, não dá também, aqui não dá para, nem no anterior e nem nesse exemplo aqui, não dá para relativizar. O relativismo não cabe no ensino de Jesus aqui também. Não é? Jesus está ensinando aqui que aquele que ouve e pratica é o homem prudente, aquele que é inteligente, é sábio. É como aquele camarada que constrói a sua casa na base, não é? Constrói as paredes de maneira firme e
cruza as paredes, né? E faz uma... como é que fala ali? Me ajuda aí os pedreiros que estão me assistindo aí. Aquelas colunas. Rapaz, Salomé, saudade também. E, não é? É aquele que faz as vigas certinha, com a ferragem certa. Porque, irmãos, olha, as tribulações vêm, né? As chuvas fortes, os temporais, às vezes os rios enchem e transbordam e vai para dentro de casa, não é? E isso acontece com todo mundo, acontece com todo mundo. O alicerce nisso, isso, o alicerce, as colunas, as vigas, as paredes bem construídas. Significa, irmãos, Jesus está chamando a atenção aqui, que a nossa vida espiritual, ela precisa estar bem alicerçada com as verdades absolutas da palavra de Deus. O insensato, o tolo, é aquele que relativiza as verdades da palavra de Deus. Não é? E volto a dizer, nas questões de fé e mesmo de prática, nós não podemos relativizar as verdades centrais, as básicas, não é? As verdades absolutas da palavra de Deus. Não podemos abrir mão dessas verdades. Então eu diria o seguinte, irmãos, com relação a esse último exemplo, as duas casas, os dois tipos de alicerces, os dois tipos de construções, não é? Ou estamos alicerçados na rocha, ou daqui a pouco, quando vierem as dificuldades, nós seremos levados pela tempestade. Não é? Jesus falou numa outra ocasião, não é? E os apóstolos também, né? Aqueles que dão ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinos, eles são levados por esses ensinos, não é? Por quê? Porque essas pessoas não estão alicerçadas. Então, qualquer vento de doutrina, qualquer tipo de ensino. Irmãos, eu acho que qualquer pastor que tenha bom senso se preocupa muito com que os membros da igreja onde ele pastoreia ouvem, não é? Ou leem, ou ficam sabendo, ou assistem programas de TV, programas de rádio, alguns livros. Tudo isso pode trazer ensinamentos que contradizem o que Jesus falou. E é por isso que fracassam na fé, abandonam a caminhada, param no caminho, porque não estão bem alicerçados, não estão preparados para os dias mais difíceis. Não é? A minha oração, eu estou falando isso, mas eu estou tomando todo cuidado para falar, porque, irmãos, chuva sempre chove, tempestade sempre acontece, inundações sempre virão, os ventos vão soprar, não é? É interessante que nesse último exemplo aqui, as coisas que vêm, elas vêm externamente, né? Por exemplo, o vento bate nas paredes, os rios, quando vêm por baixo e comprometem o alicerce da casa, não é? A chuva vem por cima, mas o problema maior, quem pode ter ocasionado foi o construtor que mora dentro desta casa. Então, o perigo não é só externo, o perigo é interno, é do construtor. Jesus está chamando a atenção, né, dos seus ouvintes para o construtor que construiu a sua casa. Ele tomou uma decisão errada. Ele escolheu um terreno perigoso, frágil, não é? Deixa eu ver o que olha aqui, quem escreveu aqui? A Ju. Nossa verdade absoluta sobre o Senhor e sua palavra tem que ser muito firmes nas nossas vidas, pois surge a cada dia novas interpretações e teorias
que distorcem o que temos por verdade. Aí, Ju, é isso aí, ó. São os relativismos que estão aí por todo o lado. Obrigado, é isso mesmo. A Anice está dizendo, a segurança que a casa não vai cair. Irmãos, e onde que está a nossa segurança? É justamente nesse alicerce, que são as verdades do Senhor. Tá certo? Me chamou a atenção numa frase que eu li, o Agostinho, ele escreveu uma frase bem interessante. Voltando aqui sobre a porta, o caminho estreito, né? A gente precisa entender melhor aqui o que Jesus está colocando para os seus ouvintes e para nós. É isso mesmo. Quem colocou as universidades aí? É isso aí, Eliane. Você também está enfrentando isso aí, né? As universidades estão permeadas desta ideia. Falou tudo, Eli. Aliás, aqui vai, eu não sei quantos jovens estão me assistindo aqui. Tomem todo cuidado, porque as matérias que são dadas nas faculdades, nas universidades, não é? Elas estão encharcadas não só de relativismo, mas tem muitos ismos aí, não é? O universalismo, o relativismo, o pragmatismo e tantos outros ismos, né? Sempre combatendo a fé. Jovens, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, percebam isso. Né? O darwinismo, por exemplo, né? É tudo para tirar Deus do centro da nossa vida. E eles alegam que nós estamos baseados no ensinamento judaico-cristão, não é? E que família é um modelo judaico-cristão, e que o cristianismo é um modelo também não judaico, assim, mas vem do judaísmo, né? Então, que a nossa vida está baseada num padrão judaico-cristão. Em parte isso é verdade, mas isso não é um erro. Se nós tirarmos, irmãos, este solo, este alicerce bíblico, não sobra mais nada da sociedade, vale tudo, a família se desfaz, a igreja não tem mais importância, os bons costumes são jogados no lixo. Que mais? Me ajudem aí. Com certeza, Murilo, eu falei no início, né? Tem certas coisas que são relativas, mas nas questões de fé nós precisamos fechar com o que Deus deixou na sua palavra, com o que Cristo ensinou. Então, jovens, tomem muito cuidado, se armem espiritualmente, orem, estudem a palavra de Deus, se alicercem bem, não é? Construam a sua casa em cima da rocha que é Cristo Jesus, do firme fundamento. O apóstolo Paulo chama a atenção dos coríntios lá. Gente, olha como vocês estão construindo a casa de vocês. Veja se o material que vocês estão usando é feno, palha, madeira, não é? Construam a sua casa com coisa que não vai se deteriorar, não é? Porque as dificuldades virão. As casas serão provadas, testadas. E Jesus disse que a construção que foi bem feita em cima da rocha, ela vai ficar firme. Ela vai ficar firme. E esse é o nosso desejo. Irmãos, eu quero então terminar aqui só relembrando. Nós aprendemos sobre 6 coisas hoje, sobre 2 caminhos, um estreito e um largo. Jesus nos incentiva a entrarmos e a permanecermos no caminho estreito.
E sim, eu falei que eu ia falar sobre ah, o Agostinho. Ele fez uma pergunta para ele mesmo, né? O que faz com que o caminho seja estreito? E depois de pensar sobre isso, ele mesmo conclui o seguinte: o caminho, ele não é estreito por si mesmo, mas nós o tornamos assim mediante o insuflar do nosso orgulho. Depois ficamos zangados por não conseguirmos entrar, impacientes com os obstáculos que surgem. Depois nos revoltamos ao ponto de fazer ainda mais difícil a nossa passagem. E ele então conclui dizendo o seguinte: qual é o remédio então? Ele diz: aceitar que o caminho traz as suas dificuldades, não é? E beber o cálice que para nós muitas vezes é desagradável, né? A taça da humildade. Em outras palavras, ele diz assim: os mandamentos do Senhor não são penosos, mas às vezes por causa do nosso orgulho, da nossa soberba, de algumas inquietações, nós tornamos o caminho do Senhor enfadonho, pesado, né? Por causa do nosso orgulho. O que fazer então para a gente continuar no caminho? Ele diz assim: vamos aceitar que o caminho é assim mesmo e beber a desagradável, porém saudável taça da humildade. Né? O outro ensino são as duas árvores, que fala da nossa natureza. Ou nós somos convertidos e produzimos bons frutos, ou ainda continuamos com a nossa natureza velha, não fomos transformados. Finalmente, os dois alicerces. Ou estamos alicerçados na rocha, ou seremos levados fatalmente pelas tempestades da vida, pelas dificuldades, porque não temos estrutura. Amém, irmãos? Vamos usar o relativismo quando for necessário e justo. Ele tem o seu valor, não é? Mas com relação à nossa fé, vamos ficar com os absolutos da palavra de Deus. Vale a pena, o final nos mostrará que vale a pena fechar com Jesus, ficar com Ele, seguir os seus ensinos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Obrigado pela participação, pela interatividade aqui. Muito legal quando vocês escrevem. Eu fico bem feliz com isso aí, não é? Selma Galupo nos assistindo. Obrigado, Selma. Deus abençoe. Obrigado, Ju, pela participação. Aqui e os demais irmãos e aqueles que estão com a gente aqui. Abraço, Wellington. Salomé, um abraço aí, a família, viu? Cláudia, obrigado. Haroldo, que legal. Deli e tantos outros aí. Sul. Irmão José Machado, eu não falei aqui, né? Mas acho que estava assistindo também. Renata, Renatinha, Deus abençoe você, Renata. Olha aí, ó. Quem escreveu? A Cris, né? No ensino de Jesus não há espaço para o relativismo. Não há meio termo. É isso aí, Flor. Obrigado. Gilberto também, eu não tinha falado aqui. Deus abençoe, Gilberto. Obrigado. Adilson, Deus abençoe você, viu? Legal, Cial, Consolação. Aí os outros eu já falei. Amém. Meus queridos, eu queria só orar.
e trazer uma notícia boa e uma para a gente colocar diante de Deus. Uma que o meu concunhado, o esposo da irmã da Cris, parece que ele está melhorando, graças a Deus. A nossa esperança é que ele ainda está entubado, mas está melhorando com relação à respiração. E gostaria que orássemos pelo Eli, né? Tio Eli, ele passou aí esse final de semana aí, não passou muito bem. E o nosso desejo é que Deus o cure completamente e que ele volte às atividades normais. Tá bom? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero, juntamente com os meus irmãos, pedir que esses ensinamentos do Senhor Jesus se tornem cada vez mais claros no nosso coração e entendendo, Senhor, o significado espiritual desses ensinos, que nós coloquemos em prática para o nosso bem, que sejamos bons ouvintes, que sejamos inteligentes, sábios, prudentes, que possamos dar provas da nossa conversão, produzindo bons frutos. Ó Senhor querido, em nome de Jesus, oramos por aqueles que ainda, Senhor, estão caminhando de maneira relapsa, ainda não tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, que possam nascer de novo e experimentar toda a vida, todo o bem que o Senhor nos proporciona. Muda, Senhor, a natureza desses que ainda não experimentaram essa delícia. Senhor, que a nossa construção seja uma construção inteligente, em cima do fundamento que é Cristo Jesus. E que possamos, ó Deus, valorizar a caminhada no caminho estreito. É um caminho que foi proposto pelo Senhor. E eu sei que aqueles que te amam, aqueles que nasceram de novo, mesmo diante das dificuldades, não reclamam, não tornam o caminho difícil, não questionam, Senhor querido, de maneira como intolerantes. Não, Senhor, são pessoas que sabem o significado de andar nesse caminho proposto pelo Senhor. Pai, me lembro do nosso irmão Eli, que a tua mão complete a obra, o teu poder, Senhor, restaure a saúde do nosso irmão em nome de Jesus, bem como também do Inácio, nosso irmão que está hospitalizado, Senhor. Começa, Senhor querido, a agir, Senhor, da forma que o Senhor achar melhor. Nós te pedimos e conclua, Senhor, a tua obra já começada também. Nós oramos por todos, ó Deus, que estão conosco nesta live e pedimos que a tua bênção e a tua paz estejam sobre cada um, sobre cada lar. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Ai, ai. Oi, Pri. Apareceu no finalzinho aqui, Pri. Deus abençoe você. Tá bom? Amém. Que Deus abençoe a diva lá. Ok. Irmãos, um grande abraço. Deus abençoe. Um ótimo final de noite a todos vocês. Tá bom? Oremos uns pelos outros. Tá certo? Fiquem com Deus. Tô indo. Um abraço.